aqui reunidas, mas tem milhares de mulheres reunidas no estádio agora, exaltando o nome do Senhor, levantando um clamor pelas mulheres da nação. E não foi programado, não foi algo intencional, mas estava na agenda do céu o dia 25 de outubro para o Encontradas, para que estivéssemos no mesmo espírito, no mesmo sentimento, junto nessa intercessão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Todo mundo animado? Bispa, estou com calor. Por incrível que pareça, hoje eu também. É raro isso acontecer, mas eu entendo que é o fogo do Espírito. Deus que está tomando as nossas vidas, amém? Prometo que hoje não vou estender a pregação, porque o Espírito Santo veio falar conosco da intercessão, e Ele falou que Ele tem algo para derramar nesse lugar, e não quero eu tomar o tempo do Espírito Santo. Entre você ficar aqui, sendo cheia por Ele, e ficar aqui me ouvindo, eu prefiro que você seja cheia por Ele, porque eu sei que o que você vai receber dele, você vai levar para sua casa e vai multiplicar no decorrer dos seus dias, amém? Quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Atos, aleluia. E como nós acabamos de receber uma palavra sobre alguém que estava prostrado e que tinha o sonho de poder ficar em pé, nós podemos estar. Então eu quero convidar você a colocar-se em pé. O mais lindo de Atos 3 é que para muitas pessoas o descansar é sentar, mas no caso dele o descansar era estar em pé e não precisar de depender de mais nada e de ninguém, somente do poder de Deus. Amém? Atos no capítulo 1, aleluia, no verso 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha a pergunta que foi feita a Jesus. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém? Coloca a tua Bíblia sobre a cadeira, fecha os teus olhos. Você não veio ter um encontro comigo, e eu amaria ter um encontro com você, mas você veio ao encontro de Jesus. E Ele tem algo para fazer com você. Então, eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento e que você abrisse o teu coração. Eu sei que você que é mulher, que é esposa, que é mãe, você tem tantos afazeres. As mulheres que trabalham fora, normalmente, elas não têm folga. Sábado é o dia de organizar a casa, de fazer a comida da semana. Sábado é o dia de dar atenção aos filhos, é o dia de visitar os parentes. E talvez você tivesse 1 milhão de motivos para não estar aqui, assim como eu também. Mas o Espírito Santo nos reuniu nesse lugar, porque tem algo que Ele precisa fazer em você para, através de você, mover os territórios por onde você tem andado. O Espírito Santo ministra no meu coração quantas mulheres aqui debaixo de um ambiente de impotência. Sabe aquela sensação de enxugar gelo? Eu estou fazendo, há tantos anos fazendo, eu não estou vendo resultado. Fala para o Senhor agora. Abra teu coração para o Senhor agora.
Não se preocupa com quem está ao teu lado, não. Porque o Senhor sabia desde o início qual era a palavra. E Ele só trouxe a tua irmã aqui porque ela está precisando de algo muito parecido que você também precisa. Senhor, não é outro senão a Ti. Não é outro, Senhor, senão a Ti que queremos ouvir nesse lugar. Senhor, não é outro senão a Ti que queremos sentir nesse lugar. O único que pode sondar o nosso coração e esquadrinhar os nossos pensamentos. O único que vai além dos nossos sorrisos e dos nossos olhares e que sonda a nossa alma no profundo, no oculto e no escondido. O único que chama pelo nome e que não nos chama segundo os nossos acertos ou erros, mas segundo a promessa que o Senhor nos fez. Este, Senhor, é que nós queremos ouvir, é a este que nós queremos sentir, é a este que queremos perceber, é a este que queremos adorar, é a este que queremos entregar o nosso coração. Por isso, Senhor, nós nos esvaziamos de toda inquietação, de toda agitação. Pedimos ao Senhor agora para o relógio, Senhor. Meu Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é Senhor do tempo. Para o relógio, Pai, para que nenhuma mulher esteja aqui ansiosa por voltar para casa, mas para que ela possa receber tudo quanto está designado do céu para ela. Senhor, em nome de Jesus, ministra com o Teu poder. O Senhor não precisa de mim para isso. Eu sei que se eu me calar, o Senhor pode fazer uma grande obra. Mas eu sei, Pai, que o que o Senhor compartilhou comigo é poderoso demais para ficar só comigo. Então eu quero falar, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para estas mulheres. Ministra, Senhor, com poder e autoridade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se assentar. Se assente com os teus olhos fechados. E é sobre a presença que nós vamos falar hoje. É sobre esse poder e esta autoridade que nós vamos falar hoje. O tema do nosso último Encontradas de 2025 é Atos 29. E eu falei, Senhor, esse tema é um pouco complicado. Porque algumas pessoas vão dizer, essa bispa não lê Bíblia. Não sabe que não existe Atos 29? Atos é o único livro da Bíblia que não foi fechado. Por quê? Porque ele continua em nós. Ele continua no nosso exercício de fé, de perseverança e de comprometimento. E o Senhor me trouxe como primeiro ponto de Atos a abordar o ambiente de Maria, mãe de Jesus, que estava no cenáculo junto dos discípulos, no verso 14 do capítulo 1. Quem era a mulher que estava no cenáculo orando? A mulher que tinha visto o seu ministério pendurado numa cruz. E o Senhor falou assim para mim, diga para as minhas filhas, que muitas estão trabalhando há muitos anos, investindo tempo, saúde, a família no ministério. E que muitas que estão aqui hoje são mulheres que têm olhado e contemplado o seu ministério pendurado numa cruz. Mulheres que não estão conseguindo enxergar o ambiente de glória, mas somente o ambiente de dor. Das traições, do abandono pastoral. Mulheres que estão sobrecarregadas emocionalmente com as tantas vezes que se levantam contra. Quem menos faz é quem mais aponta. E o Senhor falou assim, diga para as minhas amadas, que o ministério que foi pendurado na cruz, chamado Jesus, ressuscitou ao terceiro dia, para que o ministério de Maria de fato começasse. E o ministério de Maria se revela a partir da ressurreição de Jesus e a partir da ascensão dele aos céus. Por quê? Porque agora ela se torna uma intercessora. Se você observa a história de Maria,
você vai observar que durante toda a sua vida, embora casada e gerando outros filhos, ela passou a vida protegendo Jesus. Ela não teve tempo de se dedicar na totalidade ao seu ministério. E qual era o ministério dela? Diga comigo, intercessão. Qual é o poder da intercessão? Foi nesse momento de cenáculo, foi nesse momento junto dos discípulos, que Maria aprende uma intercessão debaixo de um mover poderoso de glória e de uma ressurreição ministerial que salva os outros filhos dela e leva os outros à conversão. Que leva Tiago a escrever a carta declarando como meio-irmão de Jesus aquilo que era Jesus para ele, o que Jesus tinha feito com ele e a importância de ter uma vida com Cristo. É esse Tiago que vem corrigindo o percurso da igreja, que vem ensinando sobre o que é falar dos outros, o perigo disso. Esse Tiago que outrora estava crucificando Jesus e crucificando a própria mãe por causa de Jesus, que agora está declarando sobre a importância de termos o cuidado com o que falamos e ouvimos. Por quê? Porque Maria, no capítulo 1, está entregue no cenáculo, intercedendo pela promessa. Você até hoje teve um ministério, cuidou de pessoas, zelou de pessoas, amou pessoas, preparou pessoas, enviou pessoas. Você que é mãe, passou a vida se dedicando a cuidar dos filhos, preparar os filhos, enviar os filhos, trabalhou que nem uma desesperada para dar uma boa escola, para dar faculdade, mas o Senhor está falando, agora é o tempo da promessa. Agora é o tempo do cumprimento da minha promessa sobre ti. O teu ministério tem a ver com a promessa? O teu ministério te preparou para viver a promessa. Diga assim: o meu ministério me preparou para viver a promessa. O teu ministério te ensinou a ser perseverante. E ainda que o teu ministério seja o teu casamento, porque casamento é um ministério, gente, e esse é poderoso. Esse faz a gente diminuir um pouco a cada dia. Esse faz a gente renunciar a todas as nossas vontades. Esse faz a gente pensar que nós não temos problema, porque a gente tem um problema de uma família inteira para levar. Ministério. Não pode ser nem mini e nem estéreo. Tem que ser grande e frutífero. Lindo, gostei dessa explanação. Obrigada, Silma. E aí a gente olha, você olha o teu ministério e você fala assim: bispa, o que o meu ministério fez comigo? O teu ministério te ensinou domínio próprio. O teu ministério te ensinou mansidão. O teu ministério te ensinou humildade. Te ensinou a perseverar, mesmo quando tudo era contrário. E essa perseverança, ela foi aprendida onde? No joelho. Porque não é possível que eu estou ouvindo algo que não é verdade. Não é possível que Deus falou comigo algo que não vai se cumprir. E dentro do nosso ministério, chamado família, igreja, altar, ministério de louvor, uma bênção, presente de Deus, intercessão, dentro do nosso ministério nós fomos aprendendo a depender de Deus. Por quê, bispa? Porque para viver a promessa, você tem que depender de Deus. Para viver a promessa, você precisa depender de Deus. E quando Jesus sobe aos céus, qual é a promessa que ele faz? Que ele enviaria um consolador, o outro consolador. Mas para que esse consolador viesse, o que era necessário? A perseverança aprendida no ministério. A esperança aprendida no ministério. Qual é a diferença do livro de Atos para os evangelhos? É que os evangelhos revelam o ministério, mas Atos revela a promessa. E o Senhor está nos chamando para viver Atos 29, para a gente dar continuidade
à promessa já estabelecida. Glória a Deus. Você consegue entender isso? Dentro do ambiente do capítulo 1 ainda, o que acontece no processo da promessa? Nós observamos que dentro do ministério acontece uma traição. A traição de Judas. Ele abandona o seu ministério por uma frustração pessoal. Judas acreditava que o Jesus que viria era um Jesus montado num cavalo branco, que se assentaria no trono de Herodes e que governaria com poder e autoridade, cetro de ferro, a nação de Israel. Ele acreditava que Jesus viria na porção de Davi e que a partir de Jesus nunca mais se ouviria falar a palavra derrota. Mas de repente ele vê que esse tal rei não se parece com o que ele imaginava, e na sua frustração, ele traz Jesus. Dentro do ministério acontecem traições, que muitas vezes vão tirar pessoas da posição. Judas tinha sido eleito por Deus, pelo próprio Cristo, a estar entre os 12. Mas a traição que ele fez com que ele fosse não tirado, mas se retirasse dos 12. E sabe o que o Senhor mandou te dizer? Que ambientes que aconteceram na tua vida de traição, dentro do ministério, no tempo da promessa, é tempo de restituição. Por quê? Porque é dentro do tempo da promessa que acontece a escolha de Matias. É dentro do tempo da promessa que o Espírito Santo orienta Pedro e se estabelece um novo homem para ocupar aquele lugar que estava vazio. Sabe o que o Senhor mandou te dizer? Que nenhum dos teus dias de investimento foi em vão. O tempo que você investiu na sua casa foi um tempo que o Senhor vai mostrar para você a colheita. O tempo que você investiu com lágrimas no altar, o Senhor está dizendo, tem colheita. Mas bispa foi embora, sumiu, abandonou, desertou. Mas o Senhor está levantando um que vai fazer mais e melhor do que aquele que você investiu tempo, porque o Senhor diz nesta tarde, o nosso trabalho nunca será vão no Senhor. Se o Senhor chamou 12 para estar à mesa, não é com 11 que vai continuar, é com 12. Se o Senhor chamou você para habitar em família, então é em família que você vai avançar. Se o Senhor te chamou para uma liderança, então não existe líder sem liderados. O Senhor vai trazer os liderados ao teu coração. Se o Senhor estabeleceu você para ser mãe de filhos, então você é mãe de filhos e você vai entrar na promessa com os teus filhos. O traidor não vai ocupar lugar na tua promessa. E quantas mulheres estão aqui deixando de entrar no cenáculo, no lugar que se alimenta, no lugar onde a promessa é liberada, por causa de traições? O Senhor está dizendo, suba as escadas do cenáculo, suba as escadas, vá para o lugar alto. Bispa, me fala o que é cenáculo, pelo amor de Deus. Cenáculo era um quarto, uma sala especial construída em cima da casa. E esse cenáculo não era um lugar de oração como as pessoas pensam, era a sala de jantar. Era o lugar onde as pessoas se reuniam para se alimentarem. E foi exatamente num cenáculo que achou-se o Senhor de derramar graça. Foi exatamente num lugar onde se alimenta que o Senhor achou de derramar o Espírito Santo. Ei, o Senhor está falando com mulheres aqui que se decepcionaram. Suba as escadas do lugar aonde você se alimenta da palavra. Suba as escadas do lugar aonde o Senhor fala contigo, porque no lugar da tua promessa Ele já preparou restituição, Ele já preparou colheita, Ele já preparou para que você possa contemplar o fruto do teu penoso trabalho. A escolha de Matias. No capítulo 2, eu não vou conseguir explanar todo o livro, mas eu vou
eu vou aqui onde o Senhor conseguir falar no tempo que eu tenho. No capítulo 2, a palavra fala sobre a descida do Espírito Santo. O que me chama a atenção da descida do Espírito Santo é uma coisa: que Jesus, quando ele ressuscitou, ele não apareceu para 120, ele apareceu para mais de 500 pessoas. E por que só tinha 120 no cenáculo? Pelo mesmo motivo que só você está aqui hoje. Porque embora 500 tenham visto Jesus ressurreto e sabia que existia algo poderoso para ser liberado, 380 decidiram não ouvir, decidiram não perseverar, decidiram não ir até o lugar da completude da benção. Mas você saiu da tua casa e você veio a este lugar, e eu declaro que assim como aqueles 120 estavam no cenáculo e foram envolvidos pela glória, você que está aqui será envolvida pela glória de Deus. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo para quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os discípulos estavam perguntando para Jesus assim: Jesus, que dia que vai acontecer do Senhor restaurar o reino a Israel? Não se tratava exatamente de ser rei de Israel, mas que dia que o Senhor vai voltar para nos buscar? E Jesus fala para eles assim: o dia não compete, mas eu estou dizendo que sobre você eu estou derramando o meu Espírito, para que você tenha poder até o dia da minha volta. Você seja cheio, você seja irresistível, você seja insubstituível, você ande debaixo de uma autoridade e de um poder. Quantas vezes nós estamos orando, pedindo para Deus: Senhor, que dia que essa luta vai acabar? Senhor, que dia que essa tormenta vai acabar? Não, agora a nossa oração muda: Senhor, me reveste de poder, porque ainda que venham ondas, eu ando sobre elas, mas eu não paro o meu trajeto. Nós mudamos a nossa oração hoje, porque nós não oramos mais como quem anda em ministério, nós oramos agora como quem anda na promessa. Nós andamos agora como quem detém a promessa, e aquele que detém a promessa não quer saber quando vai ser o fim, quer saber como vai chegar no fim. E eu declaro que você vai chegar no fim melhor do que quando você começou. As suas experiências com o Senhor vai te tornar uma mulher irresistível, que quando falar o inferno vai ter que recuar. Não vai ser mais uma fala do será. Será que vai acontecer? Será que se eu orar Deus vai curar? Será que se eu orar Deus vai multiplicar? Ou será que eu devo visitar? Na boca de alguém que anda na promessa não existe será, existe Deus já fez. O Espírito do Senhor habita em mim. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Oh, Remanarabás, aleluia. Oh Jesus, o Senhor é tão lindo, Ele é tão lindo. E o que acontece quando você está no cenáculo e você é cheia do Espírito? Pedro desce do cenáculo anunciando a palavra em línguas que ele nunca falou. E naquele dia 3.000 pessoas entregam sua vida para Jesus e são batizadas e recebem o Espírito Santo. Ele não estava pregando para judeus, ele estava pregando para a circunvizinhança. Sabe, coisas que você olha na sua vida e você diz: bispa, eu já nem sei mais como eu oro sobre isso. É impossível alcançar, é impossível me fazer entender. Eu estou falando A, a pessoa está entendendo C. Eu estou falando em português, a pessoa está entendendo grego. Todo demônio que se acampa entre a tua comunicação com o receptor hoje vai cair por terra.
Todo demônio que distorce o que você fala hoje cai por terra, porque o Senhor que te chamou para a boa obra, Ele vai justificar você e Ele vai testificar da palavra que sai da tua boca. Mas muito mais do que isso, muito mais do que um demônio caindo, é o Espírito Santo intermediando o que você fala e gerando compreensão absoluta no coração do outro, até daquilo que você nem falou. Quando Pedro sai do cenáculo, ele estava pronto para fazer o impossível. E eu declaro que se você deixou impossível na tua casa, era até você vir. Quando você chegar já é possível, porque o Espírito Santo de Deus vai com você. Se você deixou impossível no teu trabalho, segunda-feira é possível, porque você não vai mais na força do teu ministério, você agora vai na força da promessa. E cantarabaxaramanaia. Pedro sai do cenáculo fazendo o sobrenatural acontecer, sendo questionado: como é que pode? Esse homem aí não é um iletrado? Esse sujeito é um pescador, e não menosprezando, mas ele era iletrado, a palavra diz isso. Como que ele está falando idiomas? Vocês não estão prestando atenção. Como que ele está falando idiomas? O Senhor vai liberar viagens internacionais aqui. Eu já falei para Deus: Senhor, no dia que o Senhor me levar, no dia que o Senhor falar assim, ó, tá aqui sua passagem para os Estados Unidos, eu vou orar em línguas 24 horas. Porque eu orando em línguas, eu falo inglês fluente. Eu sei a oração em línguas, eu não sei pedir nem água. Então eu já sei que se eu for para os Estados Unidos, é o Espírito Santo que vai falar na minha boca. E Ele vai atender a minha necessidade de água e de comida, mas também vai pregar o Evangelho para quem precisar naquele lugar. Glória a Deus. Então, Deus vai liberar viagens internacionais para você sair por aí luxando e quando chegar no Brasil dizer: Brasil, cheguei. Ai, que sonho, né? Não. Você vai pisar na terra que o Senhor está te dando por herança. Você vai pisar na terra que o Senhor está te dando para que você interceda. Você vai pisar na terra que o Senhor está estabelecendo você como autoridade naquele lugar, para anunciar a palavra que quebra jugo, a palavra que liberta o cativo, a palavra que liberta o coração ferido. Deus está estabelecendo algo novo. Assim como Pedro desceu do cenáculo orando em idiomas, o Senhor está estabelecendo dons aqui. E tem portas que vão se abrir. Não é por causa da sua competência natural. Na verdade, a sua competência e a minha natural vai escandalizar. Vai falar: impossível que estivesse aí, mas o meu Deus me levou. E quando Ele me leva, ninguém pode fechar a porta. Ele abriu, eu entro. Aleluia. E cantarabalás. Quando Pedro sai do cenáculo, revestido de poder, então Pedro faz algo maravilhoso. Não bastasse pregar para todo aquele povo e 3.000 almas se renderem, Pedro vai adorar no templo. Coisa linda. Ele vai orar. E quando ele chega na porta do templo, nossa amada Rayane já ministrou. Quem estava lá? Um excluído, que não podia estar no templo por causa do que mesmo? Porque não andava. Quantas vozes têm falado ao teu coração que você não deve estar aqui porque você não tem nada para dar? Quantas vozes estão falando no teu coração e falaram durante todos esses dias para você não vir para cá porque você não tem jeito? De novo, você vai lá receber uma palavra, não vai mudar nada na sua vida. Satanás se enganou, porque o tanto que nós já oramos, já intercedemos, ainda que você não tivesse fé, a minha fé basta pela sua. Deus vai fazer uma obra na sua vida.
Aquele paralítico ali, aquele coxo na porta do templo, ele não tinha fé para ficar de pé, mas debaixo da palavra de Pedro e de João: olhe para mim. Eles olharam e foram colocados em pé e passaram de pedintes a ofertantes. Eu quero declarar sobre a tua vida: todo ambiente de exclusão que você passou por causa daquilo que você não podia ou não tinha, o Espírito Santo está te erguendo, te colocando sobre os teus pés e te habilitando a entrar no lugar da adoração, a entrar no lugar que outrora estava fechado, mas hoje se abre, para que você possa testemunhar que o Senhor é Deus na sua vida. Não vai ter exclusão. E o Espírito Santo fala ao meu coração: há mulheres aqui que até hoje sofrem complexo de rejeição, porque um dia foi excluída na infância. Foi excluída porque faltou uma roupa, foi excluído por causa do cabelo, foi excluído por causa da cor da pele, foi excluído porque morava numa casa simples, porque você não tinha o que eles queriam, porque você não andava como eles queriam. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu chamei os que não são para confundir os que são. Eu chamei as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Se tem uma coisa que eu não prego, é palavra de autoajuda. Todas as vezes que eu vou ministrar, tem muito mais exortação do que qualquer outra coisa. Mas eu estou pregando o que o Senhor me mandou pregar hoje, aqui. E o Senhor está dizendo que esta é a tarde, que revestida de poder, nunca mais as tuas feridas vão impedir você de entrar aonde você tem que entrar. Nunca mais você vai ficar à porta do lugar que Deus preparou para você entrar. Tire hoje, de uma vez por todas, renuncia, entrega no altar do Senhor esses complexos. Vou contar uma historinha. Eu tinha 7 anos de idade, quando um grupo de amigos, de vizinho, se reuniram para brincar. E eu sempre pedia para a mamãe deixar eu ir brincar nesse lugar, porque tinha um jardinzinho. E esse ser que vos fala ama plantas. Toda a vida foi assim. Não é porque eu tenho 40, mais de 40, não. Eu amo planta. Até na hora que eu vi a recepção, eu falei: pronto, vou ficar ali, conversando ali. E nessa casa tinha um jardim, tinha uma roseira, que tinha uma rosa que eu nunca tinha visto na vida. Sabe aquelas rosas grandonas assim? Tinha nessa casa. E o meu desejo de estar naquela casa não era tanto para brincar, era porque aquele jardim me trazia paz. E dentro da casa dos meus pais tinham muitos conflitos, tinham muitas brigas, e aquele jardinzinho era um lugar de refúgio para mim. Quando eu estava sozinha com a menina, ela me tratava de um jeito, mas quando se reuniam as outras meninas do bairro para brincar com ela, ela me excluía. E aí aconteceu um episódio que as meninas chegaram e ela falou assim: vamos embora lá para o meu quarto. E jogou um monte de sucata no jardim e falou assim: deixa essa pobre aí. Eu fiquei brincando sozinha naquele jardim. Eu não tive força para ir embora para minha casa. Eu fiquei sozinha naquele jardim chorando e brincando com aquelas sucatas. E eu achava que isso nunca tinha me afetado. Eu falei: isso nada a ver, coisa de criança. Até o dia que eu fui parar numa mesa de pastoras, numa reunião de mulheres, que eu olhei, que eu entrei na igreja e vi aquela mesa posta com aquelas toalhas lindas, e eu comecei a chorar na porta da igreja e eu falava: Senhor, eu não posso entrar aqui, esse lugar não é para mim, eu não tenho roupa adequada para estar aqui,
Eu não tenho um sapato adequado para estar aqui. Eu não tenho uma bolsa adequada para estar aqui. Senhor, eu não posso ficar aqui. Só que essa reunião acontecia todo mês. E todas as pastoras tinham que estar lá. E todos os meses eu ia para a reunião chorando. E eu não sabia o porquê. E eu comecei a orar, eu falei: Senhor, eu tenho dificuldade com as mulheres. Eu me reunia com os homens. Olha, o ministério de louvor era uma bênção, porque a maioria era homem. Eu estava lá no meio, eu não tinha dificuldade nenhuma com os homens. Nenhuma. Não tinha olhar malicioso. Eu sempre tratei os homens da igreja como meus filhos. Um sentimento muito de irmandade, de muito carinho. Mas as mulheres, não. E eu comecei a orar e eu falei: Senhor, me ajuda. E aí o Senhor me levou no jardim. O diabo tentou me ferir no lugar onde Deus me curava. O diabo tentou me marcar no lugar onde eu tinha a paz de Deus. No lugar onde o Senhor falava comigo. Aonde você foi ferida? Aonde foi que te constrangeram? Que nunca mais você teve coragem de voltar nesse lugar? Mas era o lugar que Deus falava com você. Mas era o lugar que Deus ministrava o teu coração. E naquele dia o Senhor me levou naquele jardim e me fez ver aquela rosa. Era uma rosa vermelha. E Ele me levou naquela dor. E eu chorei. Copiosamente eu chorei. A dor da rejeição veio naquele dia. E o Senhor falou: estou te curando hoje. E ali começou o meu ministério de mulheres. Ali eu comecei a olhar a mulher de outra forma. Ali eu comecei a abraçar, a colher a dor, a sentir. E perceber que eu não era a única machucada nessa situação, mas tinham outras. E talvez você esteja aqui nesta tarde precisando dessa cura para o teu coração. Dentro do complexo de rejeição, a gente veste duas roupas. Ou a gente veste a roupa do orgulho e da altivez: eu não preciso de ninguém. A gente sai humilhando as pessoas. Ou a gente se recua sem direito a nada, sem desfrutar de nada. Embora as pessoas acham que eu sou arrogante, a minha era a segunda opção. Quer sair? Não. Quer ir a um restaurante? Não. Você quer ir para uma reunião? Não. Quer tomar um café comigo? Não. Não. Porque eu achava que aquele lugar não era para mim. E quantas vezes você tem sido chamada pelo Senhor para estar em determinados lugares e você tem dito não para o Senhor? Aquele coxo estava do lado de fora do lugar que Deus tinha preparado para ele estar, do lugar que exaltava o Senhor. E até quando você vai ficar do lado de fora do lugar que Deus preparou para você estar? Quando aquele coxo entrou, o que ele se tornou dentro do templo? Diga comigo assim, o centro. No dia que aquele que estava excluído entrou, ele virou o assunto. Ele virou a notícia. Por quê? Porque ele estava levando o nome daquele que tinha curado ele. Hoje se encerra o teu tempo do lado de fora. Eu vou correr. Dentro de Atos 3, Pedro começa a trazer questionamentos. A quarta ação de Pedro é questionar a religiosidade. Por que fulano não pode? Por quem foi que estabeleceu dessa forma? Por que tem que ser assim? Preste atenção. Questionamentos saudáveis são necessários. Questionamentos de rebelião, não. Se você tem dúvida acerca de alguma coisa, pergunte ao teu pastor, pergunte ao teu líder, sente-se com teu marido, converse, alinhe. Às vezes a gente fica na indignação, na ira do coração, rebelando contra um propósito, sendo que na verdade o que está acontecendo é que nós não estamos entendendo.
Pedro começa a confrontar a religião. Ele começa a questionar alguns ambientes, porque ele tinha encontrado a liberdade. Tem mulheres aqui dentro que estão presas, que já descobriram um método diferente de se encontrarem com Deus, que já descobriram um método diferente de serem usadas pelo Senhor, mas ainda se sentem acusadas, porque não tem o bendito do quartinho da oração com louvor instrumental para você começar aquela oração maravilhosa. Ó Deus grandioso, santo, soberano. Se não for assim, você não é crente. Se não for desse jeito, você não é crente. Que crente é essa? Para a liberdade Cristo vos chamou. Para a liberdade o Filho vos libertou. A liberdade, não confunda a liberdade com libertinagem. Mas o fato de você não ter amanhecido, não ter colocado seu sonzinho no louvor instrumental, ter ficado de joelho 2 horas para dizer, ó Senhor soberano, excelsos, glorioso, não quer dizer que dentro do ônibus, quando você foi trabalhar, ou no carro para o seu trabalho, no momento que você estava lá, Espírito Santo, eis-me aqui, o Senhor não tenha recebido. Ele recebeu, e Ele vai começar a te usar. Por que não usa, bispa? Porque você fica se acusando. Porque não foi do jeito que a religião fala, então não está bom. Outra coisa que a gente está fazendo, é pecado, é você se comparar com alguém que já tem anos-luz à sua frente de caminhada. Você quer se comparar com alguém? Anote no diário quem você foi hoje, e amanhã anote no diário quem você foi. E aí você faça uma comparação, quem foi você ontem e quem foi você hoje. Quer se comparar com alguém? Se compare com você mesma. Se olhe no espelho e diga, não tem mais sombra dela aqui. Em outro tempo, em outro momento, eu não ia levar esse desaforo para casa, mas agora, o Senhor habita em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Espírito Santo, estou admirada de ter engolido esse sapo. Entende? Quer se comparar com alguém? Se compare com você do ontem. Ai, mas é que eu estou acompanhando a pastora fulano de tal. Gente, na internet tudo é lindo. Na internet eu gravo devocional sem errar, mas eu gravei 25 vezes. Isso você não viu. Eu tive que começar e terminar, e encerrar e começar de novo 25 vezes. Para sair aquele devocional que às vezes você escuta só metade. Verdade, fala, Jeová. Vai falando, Jesus, revela tudo. Na internet tudo é lindo. Aí você olha uma irmã que está lá, orando de madrugada. Mas vamos falar da irmã. O marido dela, ela só tem um marido. Os filhos já cresceram, já casaram. Ela não tem mais aquele compromisso de pressão de horário, de escola. Gente, isso mata a gente. Quem aqui é mãe? Com filho em idade escolar? Respira. Segunda-feira não vai ter aula, nem terça. Lá em casa, quem está perdendo o cabelo do peito é o apóstolo. Porque a esposa dele virou aluna. E agora ele tem 4 filhos para levar na escola. É loucura. Aí você fica se punindo porque você não acordou 3 horas da manhã para orar. Aí você não é crente porque você não ora 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia. Você não é crente. Espera aí, calma aí. Qual é o meu horário de excelência para o Senhor? Eu tenho que ter um horário de excelência para o Senhor. Qual é o meu horário de excelência onde Ele é exclusivo, onde o meu momento é só dele? Esse momento é necessário. Mas nem sempre vai ser 3 horas da manhã. Quando você se compara com o outro, você fica impedida de fazer o que você pode fazer. E aí você deixa de viver a experiência do que você pode viver. Amém? Glória a Deus. Vou correr. Ah, meu Deus do céu, me ajuda aqui. Em Atos, no capítulo 4, acontece algo poderoso. Acontece dentro de Atos 4 a intercessão da igreja.
a igreja começa a se mover de uma forma diferente. E dentro desse processo, desse movimento da igreja diferente, se movendo diferente, me chama a atenção em algo aqui. Em Atos 4, a igreja não clama para cessar a perseguição. Não clama. Ela clama para que eles sejam intrépidos no anunciar da palavra. Era como se eles dissessem assim: ó, a gente está sendo perseguido por isso, então agora nós vamos ser mais excelentes, agora nós vamos fazer o melhor, porque a gente vai ser perseguido com justa causa. Agora, tem uns crentes que falam que está sendo perseguido, chega atrasado no serviço todo dia, o patrão chama a atenção, ele está sendo perseguido. Tem ovelha que fala que está sendo perseguido pelo pastor. Ele se compromete a fazer o mundo e o fundo e não faz nem o fundo. Mas o pastor que está perseguindo. Fala que o marido é o sangue de Jesus, mas o marido chega em casa, não tem roupa lavada, não tem roupa passada, não tem comida feita, não tem nada. E aí o marido está perseguindo a igreja que você frequenta. Olha, Senhor, misericórdia. Se não avisar que vai na casa da irmã, chegar lá não tem nenhum prato limpo. Mas é que o marido resolveu agora brigar, porque você está na igreja. O que a gente observa na igreja orando em Atos 4, é que a igreja não pede para cessar a perseguição. Ela fala: uau, estamos sendo perseguidos por causa de Jesus, então agora eu vou ser mais excelente. Espírito de Deus nos batiza com intrepidez, com firmeza, com autoridade, nos confirma em cada palavra que sair da nossa boca, palavras que sejam marcadas por experiências. Não é sobre o que você prega na sua casa, é sobre o que eles veem em você. Como que pode, minha amada? Senhor, me ajuda. Como que pode, minha amada, o teu marido ver você, linda, maravilhosa, vindo para a igreja, e quando vai sair com ele, parece um morador de rua? Aí o teu marido começa a falar que você está de caso com o pastor, e você fica ofendida. Eu não ia falar, não. Porque isso não acontece aqui. Teu marido presencia você preparando um bolo maravilhoso para trazer para o encontro das irmãs. Mas se ele te pedir um macarrão com sardinha, você fala: vai comer na casa da sua mãe. Consegue compreender? Não é sobre pregar. É sobre uma pregação regada de experiência, uma pregação regada de poder, aonde os sinais, os prodígios e maravilhas se manifestam. Não é mais só sobre o que eu falo, mas é sobre o que Deus testifica para Ele através da minha vida. É sobre o que Deus testifica para os meus filhos através da minha vida. Vou contar uma historinha de 2 minutos. Estou lá em casa. Aí teve um jovem, eu me dou muito bem com os adolescentes, amo os adolescentes. Aí um adolescente me manda mensagem e eu respondo assim: pode falar, meu filho. Pode falar, meu filho. Aí eu tenho um filho lá em casa que falou assim: mãe, ele você chama de filho, mas a senhora nunca chamou de filho. Eu falei: Espírito Santo, me ajuda aqui. Ele está precisando, quase que falei: se és filho de Deus, qual é a dúvida que você tem que é meu filho? Eu preciso reforçar. Mas era algo para mim tão simples, mas que estava gerando uma ofensa no coração. E quantas vezes a gente tem paciência com o irmão da igreja que a gente não tem com quem está dentro da nossa casa? Quantas vezes a gente reserva toda a nossa simpatia para dar a paz do Senhor para o irmão da igreja, e em casa a gente chega chutando a porta, arrebentando com o cachorro e falando um monte porque nada está do jeito que a gente queria. E isso vai gerando questionamentos.
Então, quando o Espírito Santo te der uma missão na igreja, faça ela melhor na sua casa. Ele te deu uma missão na igreja, seja melhor na sua casa. Se ele te falou que você está responsável pelo bazar da igreja, seja aquela que vai arrumar o guarda-roupa todinho na sua casa, que vai alinhar todos os cabides. Se o Senhor falou que hoje a janta é com você, prepara a janta, a sobremesa, a entrada na sua casa, faz aquela mesa chiquíssima, linda, com taças, pratos, e fala: olha aqui, amor, foi tudo para você. Que aí o diabo está derrotado. Aí a perseguição passa a não ser mais perseguição, passa a ser aliada. Aquilo que te feria vai ser o seu aliado para você ir cada vez mais longe. Glória a Deus. Dentro do ambiente da promessa, a igreja ora não por cessar a luta, mas para que seja intrépida. Declara assim comigo: nesta tarde eu clamo ao Senhor para que os meus olhos estejam na direção certa. Eu não quero olhar a perseguição como algo que me paralisa, mas a partir de hoje, a perseguição, a afronta, se torna algo que me impulsiona a ser melhor, fazer melhor e me manifestar com poder e autoridade, em nome de Jesus. Em Atos 4 ainda, começa o discipulado. No tempo do ministério, Jesus dá start nisso. Mas no tempo da promessa, isso é muito real. Porque no tempo da promessa, no tempo em que o Espírito Santo vem, ele consegue ajuntar as pessoas no mesmo espírito, no mesmo sentimento e no mesmo amor. É o mesmo Espírito que se move em todos. E aí se levanta um homem chamado Barnabé. Esse homem, ele é a figura central do discipulado. Por quê, bispa? Porque ele vai atrás daquele que ninguém quer. Discipulado não é com quem eu tenho afinidade. Discipulado é com quem eu sei que carrega a promessa. Eu tenho amizade com quem eu tenho afinidade. Mas discipulado, investir tempo, dinheiro, saúde, noites de sono, isso é para quem eu sei que detém a promessa. E Barnabé se levanta, e qual é o significado do nome Barnabé? Filho da exortação. Aí você fala exortação, pronto, misericórdia. Não, essa exortação está falando de consolação. Está falando de cuidado, está falando de reaproximar, de trazer para perto. E o Senhor está estabelecendo nesse tempo sobre a sua vida um olhar criterioso. Não vai passar ninguém por você sem que você perceba o poder de Deus na vida dele. Você vai ser um Barnabé nessa terra, alguém que vai conseguir levantar pessoas chaves para o reino de Deus. Dentro do ambiente de Barnabé, o que acontece? Ele vende as suas propriedades porque ele percebe que existem irmãos que estão passando necessidade. Ele vende tudo que tem e leva aos pés do apóstolo e diz assim: olha, conforme houver necessidade, supre os meus irmãos. Um discipulado desprendido, com um amor desprendido, é isso que Deus vai colocar na sua vida, porque existem mulheres aqui que não se movem mais nesse ambiente porque já foram usadas. Foram usadas. Sabe, pessoas que só se aproximam de você pelo que você tem, quer seja pelo teu talento, ou pelos seus recursos, ou suas habilidades. É horrível você se sentir usado. É horrível você sentir que você não tem valor, que a única coisa que as pessoas querem é o que você detém. Só que o Senhor hoje, Ele está mudando esse sentimento dentro de você. Porque um dia Satanás se antecipou colocando pessoas para te usarem, mas agora Deus está trazendo os dele para você. Agora Deus está estabelecendo pessoas de aliança, pessoas que vão interceder pela sua vida, pessoas que vão clamar por você, que vão crescer tanto, que vão levar o teu nome. Se não fosse por Paulo, talvez Barnabé nunca fosse citado. Mas por causa de Paulo, Barnabé não só é citado,
como ele também é chamado de apóstolo. Eu fiquei sabendo esses dias que Barnabé era apóstolo. Eu falei, Cristo amado, a gente só fala dos 12, dos 12, dos 12. Ainda tem igreja por aí que diz que não existe apostolado depois de Cristo. E Paulo é o quê? É antes de Cristo? E Barnabé ainda é depois de Paulo. Tem sim apostolado depois de Cristo. Tem sim uma unção apostólica depois de Cristo. Tem sim um mover de envio, de cuidado, de trato. Tem sim um zelo especial do Senhor. E Deus está levantando você que foi machucada no ambiente do ser usada por pessoas para formar discípulos. Quem crê, diga glória a Deus. Eu vou parar no capítulo 5. Porque no ambiente da promessa, tudo aquilo que é só aparência, morre. No ambiente da promessa, no ambiente do ministério que tem aparência, fica. Judas ficou 3 anos e meio andando junto. Mas no ambiente da promessa, não fica. Ananias e Safira chegam dizendo, eu sou, eu faço, eu aconteço. Olha, Barnabé vendeu todos os bens e ofertou para os necessitados e ganhou honra por isso. Eu também quero honra, então também vou vender. Só que a palavra do Senhor fala que eles mentiram. Não era sobre o dinheiro, era sobre a mentira. Era sobre a intenção errada, a motivação errada. E a palavra do Senhor fala que quando eles entram no templo, mentindo para o apóstolo, ali, naquele mesmo instante, eles caíram mortos. Sabe o que o Senhor mandou dizer para você? Você não precisa ter medo de mergulhar no ambiente da promessa, porque você não vai ser confundida. Todo aquele que tem se levantado com mentiras vão cair antes que você faça qualquer coisa. Antes que você se dê conta, já vão ter saído da tua presença. Deus não vai permitir ninguém te confundir como igreja. Aleluia. E por causa desse ambiente de promessa, o Senhor está levantando a sua igreja para se mover em milagre. A palavra do Senhor diz que Ele nos enviou para fazer as obras que Ele fez e outras maiores. E por que a farinha não está multiplicando, o azeite não está multiplicando, os peixes não dá para a multidão? Por que não está acontecendo a cura? Por que os coxos não estão levantando? Por que os cegos não estão vendo? Por que os mortos não estão ressuscitando? Porque nós estamos insistindo em andar em ministério, quando o Senhor já nos chamou para andar e nos movemos na promessa. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Ele nos ungiu e nos enviou a anunciar a boa nova aos pobres, aqueles que não podiam fazer mais nada, que não tinham condições de realizar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre você, para que você possa curar os corações quebrantados, formar discípulos. O Espírito do Senhor está sobre nós para que você possa libertar os cativos e declarar libertação aos prisioneiros das trevas. Hoje o Senhor está te erguendo no território da promessa, e o Senhor falou comigo, e tem que ser agora, porque 2026 você vai precisar ser um agente de milagres. Tem muita gente fazendo milhares de planos para 2026. Mas para 2026, a igreja vai ser igreja. Não vai ter cara de igreja, ela vai ser igreja. Ela não vai ter roupa de igreja, ela vai ser igreja. Ela não vai falar como igreja, ela vai ser igreja. Vai ser aquela igreja inconformada, que não vai olhar a situação e ficar quieto. Aquela igreja que vai olhar, que vai chegar uma causa na sua vida e você vai falar, peraí, Satanás, que essa farinha não vai acabar não, nem esse azeite não vai acabar. Deus vai colocar dons aqui de multiplicação na mão de muitas mulheres. Mulheres que fazem compra e vê o celeiro vazio em uma semana, o devorador vai sair de lá, você vai começar a orar, ungir suas compras. Você vai começar a orar, ungir os seus celeiros. O dinheiro que você põe no banco, você vai consagrar ao Senhor. Você vai começar a determinar que na sua vida há multiplicação. E que essa multiplicação se estende nos lugares aonde você põe a mão.
bispa, mas eu queria ajudar as pessoas, mas eu não tenho recurso. Deus não disse que João e Pedro precisavam de recursos, precisava só do que ele tinha. Qual foi a frase para o paralítico? Eu não tenho nem prata, mas o que eu tenho. E o que aconteceu? Nem tudo é dinheiro. Tem uma irmãzinha nossa aqui que está vivendo uma prova de fé. Ela nem sabe o que Deus vai fazer nos 45 do segundo tempo. Está sonhando com um casamento, pensando naquele casamento. E aí tira uma coisa porque esse aqui não vai dar. Aí tira outra porque esse aqui não vai dar. Deus não mandou tirar nada. Sonha direito. Pede direito. Vai fazer alguma coisa, faça direito. Até porque nesse ambiente desse casamento, Deus vai trazer a família dela praticamente inteira para o Senhor. Você acha que Deus não vai mover um grande banquete? Com direito a tudo aquilo que impressiona os olhos para ganhar o coração? Ah, vai. Porque o nosso Deus é lindo. Deus tem um mover de multiplicação para colocar nas tuas mãos. Deus tem um mover de cura para colocar nas tuas mãos. Deus tem um mover e uma autoridade com uma palavra poderosa para manifestar através da tua boca e das tuas ações. Mas hoje o que você precisa, diga comigo, eu preciso do Espírito Santo. Feche os teus olhos e diga assim comigo, eu preciso do Espírito Santo. Agora pensa no que é impossível para você e diga comigo, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Ele é a promessa. Ele é aquele que me faz andar com coragem no meio da tempestade. É aquele que me faz olhar a afronta não como algo paralisante, mas como algo que me impulsiona. O Espírito Santo é aquele que me apresenta novos meios de fazer o que ninguém fez e de sentir o que o povo já esqueceu como é que é. O Espírito Santo é aquele que valida a palavra que sai da minha boca. O Espírito Santo é aquele que me tira do ambiente do engano, que me tira do ambiente da traição. O Espírito Santo é aquele que me tira do ambiente do ministério e me coloca para andar em mistério. Não é sobre ministério, é sobre mistério. É sobre discernir todas as coisas e em nada ser discernido. É sobre ver o que ninguém está vendo, porque você tem alguém que não está do lado de fora, mas decidiu habitar em você. Ah, se todos os dons se resumissem a orar em línguas. Ah, se todo o poder do Senhor se resumisse a orar em línguas. Quem é batizado em línguas estranhas são anunciadores do Evangelho para outras nações. Não são pessoas que são chamadas só para orar e impressionar a igreja. Olha como ela é cheia do Espírito Santo, ela ora em línguas. Ei! Quem ora em línguas também é anunciador do Evangelho a outras nações. Qual é a língua que você fala? Porque essa nação é tua, Deus vai cobrar intercessão por ela. Deus já me levou em espírito para pregar nos Estados Unidos. Eu invadi um culto numa igreja que eu não sei qual, e passei mais de 20 minutos profetizando em inglês naquele lugar. E no dia que eu for nos Estados Unidos, eu vou procurar essa igreja, porque eu tenho certinho como que ela é por dentro. Eu sei que eu tenho responsabilidade com os Estados Unidos, mais do que com o Brasil até. Qual o dom que o Senhor vai derramar sobre você hoje?
que vai gerar sobre você uma responsabilidade, não é um ministério, mas um mistério, que vai levar você a ambientes que você fala: misericórdia, Senhor, o que eu faço agora? Não, eu estou cheia do Espírito Santo. Eu estou cheia do Espírito Santo, e nos lugares que eu não puder passar andando, Ele vai me fazer passar voando. Porque foi assim com Paulo, nas viagens missionárias, ambientes que ele nem cogitou passar, eis que o homem aparece em visão para ele, é trasladado de um lado para o outro. Paulo nos ajuda, e o curso da viagem muda, para que uma cidade seja alcançada. E o homem que apanhou até quase ser morto, se levanta e vai anunciar no outro dia que o Senhor Jesus vive e vive para sempre. E o homem que foi preso arruinou com as estruturas da prisão, porque até quando o diabo pensa que encarcera uma mulher cheia do Espírito Santo, ele não sabe o que ele está fazendo. Naquela cadeia não se prende mais ninguém, porque quando as portas daquela prisão se abriram, a palavra diz que as estruturas se estremeceram. Ninguém mais podia fechar aquelas portas, ninguém mais podia ser preso naquele lugar. Eu quero te dizer, não tenha medo dos ambientes que você vai passar, porque cheio do Espírito Santo, ninguém pode nos prender, ninguém pode nos segurar, e o lugar que era contra nós passa a ser em nosso favor e em favor de um povo que o Senhor nos confiou. O Senhor está aqui, e o Senhor disse que nos daria um presente, porque há pessoas aqui que pensaram até em desistir da fé. Há mulheres aqui que pensaram e disseram: vou para a igreja fazer o quê? Eu estou cansada de só cantar. Eu estou cansada de só pregar. Eu estou cansada de ir para a igreja e orar as mesmas coisas. Só que o Senhor está dizendo: eu chamei você aqui para estabelecer sobre você a promessa. Ele não está dizendo que Ele veio te fazer uma promessa, Ele veio cumprir a promessa em você. E a promessa que o Senhor fez para essa nação é de um grande avivamento. E para esse grande avivamento começar a acontecer, começa dentro da sua casa. Deus vai começar a te usar dentro da sua casa, com sinais, prodígios e maravilhas. Essa história de que santo na sua terra não faz milagre, ei, é lá atrás, aqui faz. Porque o Senhor me levantou como intercessão da minha casa, e é através da minha vida que o Senhor vai alcançar a minha família. Nada de mandar anjo não, é eu mesmo, é comigo. Se tem que perdoar, perdoa. Se tem que amar, ame. Se tem que visitar, visite. Se tem que buscar, busque. Mas é comigo, e é com você. Bispa, sozinha eu não consigo. Por isso que você veio hoje, porque sozinha a gente não vai mesmo, mas com o Espírito Santo a gente vai. Quem crê, diga amém.